Olha, perto de completar 300 anos, como disse o Lúcio aí agora, a capital de Mato Grosso, que possui cerca de 600 mil habitantes, ainda está longe de ser uma metrópole. Mas na violência, ela está à frente do tempo. Modalidades avançadas de crimes que só eram comuns nas grandes cidades são praticadas aqui. Cuiabá cresceu e o crime foi se aperfeiçoando, como nos mostra uma reportagem de Toninho de Souza. Mostra aqui, Toninho. Poucos carros nas ruas, um povo bem vestido, que tinha como diversão frequentar as praças e os clubes tradicionais, uma cidade com poucos bairros que se resumia mais à região central. As imagens em preto e branco das décadas de 1960 e 70 mostram mais do que a Cuiabá, que começava a receber os primeiros migrantes. Retratam uma cidade tranquila, bem arborizada, sossegada e com muita paz. O radialista William Gomes mora em Cuiabá desde 1951 e, segundo ele, naquela época, os poucos crimes registrados pela polícia não apresentavam requintes de crueldade, como é comum nos dias de hoje. Cuiabá, nessa época, para você ter uma noção, tinha 12 policiais, a sociedade inteira, a cidade conhecia os 12 por nome. Então não havia muita encrenca, muita briga. Os crimes que aconteceram poucos, mas era mais coisa de honra, brigas em cabaré, aí predominava o quê? Faca, um tiro para lá, outro tiro para cá, e principalmente crime contra a honra. Uma traição, você duvidar da palavra de alguém. Na década de 1960, o historiador Aníbal Alencastro atuou como comissário de polícia. Seria uma espécie de investigador nos dias de hoje. Ele diz que naquele período a polícia era respeitada e o poder judiciário era rigoroso na aplicação das penas. A nossa justiça funcionava. O que acontecia era preso o bandido, era levado à cadeia e lá ficava preso, tá? Hoje em dia o negócio mudou tudo, o negócio virou o cara vai preso e de repente ele já está solto. De lá para cá, a cidade cresceu, ganhou milhares de novos moradores, novos bairros surgiram. Em 2014, em razão da Copa do Mundo realizada aqui, Cuiabá ganhou o maior volume de recursos, principalmente na chamada mobilidade urbana. Novos viadutos, trincheiras, avenidas, mas a capital de Mato Grosso ainda está longe de ser considerada uma metrópole, porque tem problemas sérios de infraestrutura, a falta de tratamento de esgoto, falta de abastecimento de água potável, problemas na pavimentação asfáltica. Mas existe um setor que cresceu muito nesses últimos anos, e este setor é o da segurança pública. Um crescimento, infelizmente, negativo, um crescimento para baixo. Sequestros relâmpagos, saidinha de banco, sequestros com pedido de resgate, rapto de bebês, arrombamento de agências bancárias com reféns, crimes que eram comuns apenas nas cidades grandes, passaram a ser praticados em Cuiabá, fora os estupros e assassinatos em série, com uso de extrema violência. De uma hora para outra, Cuiabá se modernizou na prática de crimes. O que aconteceu com Cuiabá é que ela importou violências que não eram daqui. Eu sempre digo que no passado até a violência era mais justa, né? Quando nós éramos menores, por exemplo, a gente brigava 1 contra 1. Hoje é 50 contra 1. Hoje você tem espécies e tipos de modalidades de violência que nós não conhecíamos. Coisas que você não via no passado. Isso tudo reflexo de uma cidade que cresceu de forma absolutamente desordenada. Nunca houve um governante que pensou Cuiabá 50 anos depois. Sempre pensou Cuiabá os 4 anos que ele governava. Enquanto isso perdurar, nós vamos ter essa realidade que nós assistimos aí. E essa mudança não é de agora. A escalada do crime na capital é gradativa e vem de longe. Odilza Sampaio teve 2 filhos sequestrados e mortos há 20 anos.
foi em 1996, no bairro Tijucal. Os irmãos Wellington e Marcos Sampaio foram pegos na comunidade e levados para serem torturados em uma lagoa. De lá, desapareceram. Odilza é cuiabana, mas os filhos moraram no Rio de Janeiro e, por ironia do destino, vieram encontrar a morte na cidade que eles consideravam tranquila. Eu esperava que fosse acontecer isso no Rio de Janeiro, uma cidade grande e violenta, o Rio de Janeiro, e o sequestro vem acontecer aqui em Cuiabá, na cidade pequena, pacata, para que acontecer aqui esse fato. O sumiço dos irmãos Sampaio ficou conhecido como caso Tijucal. Dona Odilza conta que neste caso misterioso, 29 testemunhas que foram chamadas para depor na delegacia de polícia que apurava o caso simplesmente desapareceram. Foram todos assassinados, eu corri atrás do delegado, porque depoimento do Wellington tinha desaparecido. Eu fui ver no processo, não estava o depoimento do Wellington, não estava o depoimento da Marcilene. Então, naquela época, assumiram muitos depoimentos. Então, por isso que foi morrendo esse jovem. Então, esses jovens que deram o depoimento deles sumiram. O operador de máquinas, Benedito Conceição, carrega no corpo e na mente as marcas da violência extrema que sofreu há 5 anos. Ao ser vítima de um acidente de trânsito, ele foi agredido covardemente pelo motorista que bateu na traseira do carro dele, na zona rural do distrito da Guia. Em razão das agressões físicas, Benedito passou 3 anos na cadeira de rodas e só agora voltou a falar, mas ainda não consegue trabalhar e ainda depende da família e dos amigos para sobreviver. A gente depende de trabalho para viver, né? A pessoa que é pai de família sabe a obrigação que o pai de família tem. Cuidar da família, e é difícil você ficar do jeito que a gente está. Sem emprego, sem. É que a gente não aguenta falar muito, né? Com tanta violência, muitas indagações nos vêm à cabeça. Por que é tão difícil conter a violência? O atual governo realizou concurso público, contratou novos policiais civis e militares, bombeiros, comprou viaturas, armamentos, ou seja, a polícia está nas ruas. Mas por que então os crimes continuam acontecendo e os índices de violência só aumentando? Esses requintes e esses modelos de violência acontecem no seio menos favorecido da sociedade, ou seja, no meio onde as pessoas não têm condições mínimas. Então é lá que está as pessoas que praticam alguns tipos de crimes que para nós assustam, ou seja, sobretudo esse tipo de violência moderna. Isso não quer dizer que nas outras camadas isso não aconteça. Eu estou dizendo apenas que a pobreza acaba absorvendo a culpa por um processo todo de descaso. Essa sociabilidade agora se faz muitas vezes através da violência, através da busca da conquista de bens materiais que ele não conseguiu e não vai conseguir trabalhando honestamente. Muitas vezes ele não consegue nem esse trabalho, se inserir nesse trabalho, porque não tem qualificação profissional, porque muitas vezes está fora da escola. Aí é nesse momento que esse jovem começa a perder o seu sentido de pertencimento e seu sentido de fazer parte desse desenvolvimento da sociedade. Como a maior parte, muitas vezes, se encontram inseridos nesse desenvolvimento, essa parte que fica excluída arranja um jeito de sobreviver. E aí a violência normalmente é um caminho. Positivo, encontrar a arma, hein? Com tantas perspectivas negativas, será que podemos pelo menos ter esperança de um futuro melhor com a capital de Mato Grosso caminhando para os 300 anos? Podemos esperar que alguma coisa possa mudar um dia? Eu poderia dizer que os governantes poderiam começar pensando numa cidade do futuro. O que Cuiabá queremos daqui em 2100, 2050? Né? Que cidade queremos no futuro? Talvez aí você inicie um processo de transformação. Nunca houve por parte dos governantes esse pensamento. Agora, é lógico que isso aí passa por educação, sobretudo, por mais que seja lugar comum a gente repetir isso, mas a educação ela é base para tudo.